Olha só, então você vai no supermercado depois de trabalhar um mês inteiro e percebe que tudo que você poderia comprar no mês anterior já não é mais possível, porque o preço das coisas estão subindo muito. E a pergunta que a gente sempre se faz, né? Isso é culpa nossa? Eu estou trabalhando menos, estou recebendo menos, o preço das coisas estão subindo? Que loucura que está acontecendo? Ou será que foi o valor do seu dinheiro que desapareceu? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Antes, a gente precisa dar um passo atrás e entender um pouco sobre a história do dinheiro. Como foi que chegamos na situação em que nós estamos hoje? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que chegamos onde chegamos, esse nível de sociedade, onde a gente pode trocar e comprar bens e serviços com dinheiro? E o que é dinheiro, né? A primeira pergunta que nós fazemos é isso. Muitos que estão chegando agora, geração Z, eles nem sequer chegaram a pegar o dinheiro como nós conhecemos como espécie, como cédulas, como moeda. Eles trabalham com dinheiro em Pix, né? Já viram, já chegaram nessa época da tecnologia e para eles até pode ser mais natural o Bitcoin, porque já conhece essa tecnologia. Como era chamado o dinheiro antes? Bom, é bem interessante. Na verdade, antes não era dinheiro. A forma com que o pessoal transacionava era chamado de escambo. Vamos começar por aí. Imagina você, produtor de milho, ou você, produtor de algodão, ou produtor de leite. E você se depara com a situação que você precisa comprar couros para poder fazer um sapato. Só que você produz milho. Então você tem que achar alguém que produza couro e ver o que, é que essa pessoa gostaria naquele momento, né? Então imagina que essa pessoa que produz couro quer leite e não milho. Então você tem que ir até alguém que queira seu milho para que você dê milho e receba o leite. Para eu voltar lá daquele produtor de couro e poder pegar o couro dele com o leite. Isso é um caos. Percebe o quanto isso é difícil? Seria muito mais difícil da sociedade se organizar dessa maneira, porque ficaria quase que impossível fazer o que nós fazemos hoje, que é o comércio internacional. Imagina então se eu quisesse comprar, sei lá, uma roupinha da Shein e eu tivesse que enviar para ele tecido, porque ele não quer outra coisa. Então, nossa, totalmente impossível. E aí foi que surgiu a necessidade do dinheiro. E nessa necessidade do dinheiro foram várias etapas para que nós chegássemos na forma que nós transacionamos hoje. Transacionamos de maneira digital. E olha que se a gente volta no tempo, até o próprio digital era um pouco analógico. Estou falando de a gente ter a cédula, ter esse papel que nós hoje vemos de maneira digital. Só que a gente precisa de fato entender quais foram os principais itens que foram vistos de maneira de utilizar como dinheiro. A gente conhece muito o ouro, conhece muita prata, mas a verdade é que poucas pessoas sabem que conchas e pedras já foram utilizadas como dinheiro. Você sabia que no século passado as pessoas utilizavam ali conchas como forma de contabilizar um bem e serviço, mas não era qualquer concha. Não? Não era qualquer concha. Porque se fosse qualquer concha seria fácil demais. Então, até naquela época, percebam que as pessoas já entendiam um dos principais princípios do dinheiro, que é a escassez. O dinheiro ele não pode ser abundante. Por que o dinheiro não pode ser abundante? Perde o valor? Exatamente. Mas por que perde o valor se tiver muita cédula? Sabe explicar isso? Não. Então, vamos explicar isso. Imagine que o dinheiro ele é a representação de todos os bens e serviços que você tem numa sociedade. Então, se tem muito mais serviços, tem muito mais pessoas ofertando esses serviços do que o próprio dinheiro, há um desequilíbrio entre essa oferta e demanda. E outra coisa que você deve observar é que se há um desequilíbrio em um desses fatores, acaba influenciando diretamente o outro. Então, se nós tivermos mais dinheiros do que bem e serviço, temos menos oferta para uma demanda muito grande. Pessoas que têm muito dinheiro vão querer comprar muito mais bem e serviço do que a sociedade está podendo oferecer naquele momento. Então, o dinheiro acaba perdendo o seu valor. E foi assim que aconteceu com as conchas. Então, voltando para as conchas, não eram qualquer conchas, porque se fosse aquelas conchas que você consegue retirar na beira do mar, obviamente também teríamos o mesmo problema inflacionário. Então essas conchas
tinha um trabalho para que as pessoas pegassem essas conchas. Você tinha que nadar, ir até os arrecifes, levar um maquinário, prender a respiração, pegar aquelas conchinhas aí, trocar com outras pessoas que também... Ou seja, é um processo trabalhoso, que a gente hoje pode ver no Bitcoin, que a gente chama de prova de trabalho. Mas isso é um assunto que lá na frente, nos próximos vídeos, vocês vão entender o funcionamento do Bitcoin. E é bem interessante a gente colocar pedra e concha primeiro, porque são coisas que não são escassas, essas coisas estão aí no dia a dia. Precisava de coisas que fossem escassas. E vamos falar um pouco sobre isso. Escuta essa. Existia uma ilha, e nessa ilha as pessoas trocavam conchas. Conchas como essa. Não estou falando da pérola que tem dentro de uma concha, todo aquele esforço, aquela escassez. Conchas. Então, toda a sociedade lá negociavam através dessas conchinhas. Quantas conchinhas eu preciso para comprar 1 quilo de arroz? Então, são 5 conchinhas. A pessoa vai lá e pega 5 conchinhas e dá. Porque existia até um certo trabalho. Não era qualquer concha, obviamente. Não era aquela concha que você pega na beira da praia. Era uma concha que só tinha no fundo ali dos arrecifes. E aí existia aquele trabalho para pegar aquela concha. Só que outras civilizações viram a forma de comércio dessas conchas, que era o dinheiro, né, a forma com que eles transacionavam bens e serviços, e começaram a trazer um monte de concha para essa sociedade. O que você acha que aconteceu com a população com tantas conchas? Perdeu o valor. Exatamente, perdeu o valor, porque aquelas conchas já eram mais acessíveis. Então, por ter muitas conchas, todo mundo começou a subir o valor dos seus bens e serviços, e, obviamente, essas conchas já não valiam mais nada. Então, aquela sociedade, vendo tudo isso, começou a pensar, poxa, a gente precisa mudar essa forma de dinheiro, a gente precisa mudar essa aqui para alguma coisa mais escassa. E, a partir daí, começaram a trocar de maneiras até chegar nos metais preciosos, a famosa prata, era da prata, era do ouro, onde todo mundo ali cunhava, tinha todo aquele trabalho, eles iam e trocavam aquele ouro por bens e serviços, só que anos se passaram e a sociedade começou a sentir uma necessidade de ter um dinheiro mais acessível, mais conferível, mais de fácil transporte, melhor armazenamento e, consequentemente, se ele cumprisse todas essas características, uma maior aceitação, né? Uma coisa que é mais fácil transportar, mais fácil conferir e confiável, você acaba tendo uma certa facilidade de aceitação. As pessoas começam a precificar os seus bens e serviços com base nesse novo dinheiro que surgiu. Até que o governo percebeu e fez assim, opa, esse negócio do dinheiro aí é muito bom, e se a gente controlar toda essa situação? E se a gente começar a emitir algo e você ser obrigado a usar apenas o nosso dinheiro? E pior, e se a gente começar a criar leis e regulamentos em que você não pode criar um dinheiro como o nosso e que você ainda é obrigado a utilizar o nosso dinheiro? Se torna um pouco mais fácil, né? As pessoas começam até a ter um certo controle. E é óbvio que o papai Estado não ia deixar que isso passasse batido. Foi aí que o estrago começou. Exatamente, foi aí que o estrago começou. A monarquia, os reis, começaram a colocar as suas moedas e os seus rostos estampados nessas moedas de maneira que você fosse obrigado a aceitar aquele dinheiro. Olha só o controle começando a partir daí. O pior de tudo é que o ouro deixou de ter o valor intrínseco dele, né? Deixou de ter o seu valor com base na sua escassez, com base no seu peso, com base na sua usabilidade, para começar a ter um novo sistema, um sistema em que o que eu coloco ali estampado naquela moeda é o que realmente interessa. Olha só o quão isso ficou um pouco distópico. Antes a gente tinha o valor do dinheiro, tinha o valor do ouro, porque ele era escasso, porque é difícil, e etc, etc, e todas as outras qualidades que nós temos. E aí chega aí os reis com a sua genialidade e começam a pegar um pouco daquele ouro e começar a estampar e dizer, agora você tem que aceitar o meu ouro. E não importa se o peso é diferente, tem que ser o que eu estou dizendo que ele vale. Então, isso parece com alguma coisa que a gente vê hoje no mercado? Eu acho que sim. Pois é, tem muita semelhança. Isso aí é um prato cheio para que a gente consiga enriquecer e criar uma economia de maneira inflada. Só que as pessoas não são bobas, né? A pessoa sabe o valor do ouro, sabe o valor daquela moeda.
Então as pessoas começaram a pegar aquelas moedas e já que ele tem que ser aceito pelo valor que está estampado, então que tal se eu cortar um pouquinho mais dessa moeda aqui na lateral? Assim, só um pouquinho, ninguém vai perceber. Aí eu pego um pouquinho dessa raspinha com um pouquinho de outra, começo a botar num potezinho e vou lá, tem uma nova pepita de ouro, né? Só que o Estado ele é muito eficaz em resolver problemas. Ele foi lá e criou assim do lado da moeda um limite máximo que as pessoas deveriam aceitar aquele dobrão de ouro sem ele ser muito cortado. Então, é comum a gente ver naquela época algumas moedas que tinham uma borda estampada e as pessoas cortavam sempre assim no máximo que podia no limite, justamente para poder. Ninguém é bobo, né? Entende o valor de ouro. Imagina o Bitcoin. Se o Estado chega agora e diz assim: um Bitcoin não vale 85 mil dólares. Acho que é isso que está valendo hoje, né? Não vale 85 mil dólares. O Bitcoin vale 12 mil, ou 100 mil, ou 200 mil. Ou seja, começasse. Você não é besta. Você vai dizer: pô, peraí, eu não vou passar o meu Bitcoin a esse preço aí, não, né? Agora, se você quiser me dar um Bitcoin mais barato aí, não tem problema, eu vou pegar esse Bitcoin e vou aceitar que é uma beleza, mas eu não vou passar o meu Bitcoin. E aí que vem um grande estudo chamado a Lei de Gresham, que fala justamente isso. Que o dinheiro ruim, ele acaba expulsando o dinheiro bom. Porque uma vez que você não quer gastar os dobrões de ouro bonitinho, né, todo circulado, sem ter nenhum cortezinho, porque você entende o valor daquilo, e tem um outro dobrão de ouro que é já todo cortado e que vai valer a mesma coisa se você tiver que passar no mercado, o que as pessoas fizeram? Começaram a passar esse dinheiro ruim, né? Começaram a passar esse dinheirinho cortadinho e ter aqueles dobrões de ouro todo bonitão guardado em sua conta. Mais ou menos o que acontece hoje com o Bitcoin. Você não paga suas contas com Bitcoin, você prefere pagar as suas contas com real ou com dólar. Por quê? Porque ninguém aceita real ou dólar? Não, você poderia pagar isso com um cartão de crédito de Bitcoin, poderia vender os seus Bitcoins, mas você não vende seus Bitcoins. Você paga com real e com dólar. Esse é um dos melhores exemplos que a gente poderia ter sobre a lei de Gresham. Você já conhecia a lei de Gresham? Não, não conheço. Não conhecia a lei de Gresham. Então fica a dica aí também para os próximos estudos, vocês estudarem sobre a lei de Gresham. Só que isso não explica como que o nosso dinheiro se tornou o papelzinho colorido aí, lastreado em lastreado de político, como nós conhecemos hoje. Então, naquela mesma época, armazenar até esses dobrões de ouro era muito difícil. Então, as pessoas pegavam esses ouros, levavam para um armazém. Imagina, você tem uma certa riqueza em ouro, aquilo é pesado, então não dá para a gente ficar andando com aquilo. Então levavam esse ouro para um armazém e o armazém te dava lá um papel, o valor que valia a sua riqueza lá que tinha armazenada. E esse papel poderia ser trocado com outras pessoas por partes ou inteiro. Então, supor, eu quero comprar uma casa e eu tenho uma certa quantidade de ouro armazenada lá nesse armazém, e aí eu levo para você todo esse ouro? Não, né? Eu vou com o meu papel, passo para você, a gente tem aquele acordo, você vai no meu armazém e saca esse ouro, leva para o seu armazém, leva para sua casa, e foi essa a grande sacada. Ficou mais portável, em vez de a gente levar aquilo grande, já ficou mais portável e ao mesmo tempo ficou mais confiável, porque agora a gente tem a conferência, que aquele papelzinho lá representa alguma coisa lá de ouro e está bem seguro e eu posso ir lá buscar aquele ouro. Nessa época, o papelzinho era lastreado no ouro. Nessa época, o que você deixava lá dentro do armazém era o seu ouro. Então vamos pensar na seguinte forma: esse ouro que você deixava no armazém era exatamente o mesmo ouro que você recebia? Não sei. É exatamente isso. Quem controla o ouro lá dentro é que vai dar o ouro que ele quer. Presta bem atenção nisso. Você tem as suas joias da vovó. Bom, as joias é uma coisa muito pessoal, obviamente. As joias vão ser entregues do mesmo jeitinho, tem um valor afetivo. Mas uma barra de ouro, uma moeda de ouro, isso começou a ser mais fácil até deles emprestarem esses ouros para as outras pessoas. Então, não necessariamente o que você deixava em um armazém era o que você recebia. E aí percebe o quão isso poderia ser lucrativo se, em vez de eu emprestar o ouro que realmente eu tenho, eu começasse a emprestar ouro que eu não tenho. Ou começasse a criar ouro do zero. E aí fica muito tentador para o Estado começar a imprimir esses títulos e começarem a criar riquezas de que não existe. Então, perceba que até então tudo era lastreado no ouro.
Você deixava lá, recebia um recibo, esse recibo representava a sua riqueza, você poderia transacionar, negociar, e você recebia o equivalente a isso. Então, o Estado não conseguiria criar mais dinheiro, criar mais títulos do nada. Só que em 1971 é muito tentador, por que não? O Estado olhou assim e fez: e se a gente começasse a imprimir mais desse dinheiro? E se pior, e se a gente começasse a obrigar as pessoas a aceitar o nosso dinheiro? E se a gente tivesse uma ideia genial de criminalizar qualquer um que tentar transacionar de qualquer maneira outra coisa que não seja o nosso dinheiro? Só que para que esse plano desse certo, nós precisaríamos de ter esse lastro. Esse lastro não poderia existir. Esse lastro hoje, como existe, impede do que a gente possa fazer esse plano audacioso. Então, em 1971, o governo dos Estados Unidos simplesmente acabou com o lastro do dinheiro. Olha só que jogada de mestre. Primeiro ele obrigou todo mundo a usar, primeiro ele obrigou todo mundo a fazer essas transações. Nós vimos a expansão do dinheiro internacionalmente, países pagando dívida com esse dólar, e agora do nada eu chego e mudo as regras do jogo e digo: é o seguinte, galera, a partir de agora, se você tiver ouro em sua casa, em sua posse, você é um criminoso, você está obrigado a entregar os seus ouros em troca do nosso papelzinho colorido e não pode mais ter esse ouro. Olha que sacada genial se apossando de todo mundo. Em dias normais, dias como hoje, a gente chamaria isso de outra forma, né? Chamaríamos de assalto. A gente chamaria com certeza isso de um assalto. E como necessariamente que esse assalto acontece, né? Hoje a gente pode ver que os bancos conseguem imprimir a quantidade de dinheiro ao seu favor. Deu vontade, como aconteceu na pandemia, imprime-se uma enorme quantidade de dinheiro, fazendo com que isso acabe inflacionando os bens e serviços. Então a inflação, sim, é uma forma de corroer o nosso dinheiro de uma maneira silenciosa. A gente muitas vezes não percebe isso, até porque esse processo de inflação ele não acontece imediatamente quando esse dinheiro é impresso de maneira massiva para a sociedade. Esse dinheiro ele precisa primeiramente circular. Enquanto tem uma quantidade de dinheiro que não é colocada no mercado, esse dinheiro não tem nenhuma diferença, não vai afetar em nada na inflação. Mas a partir do momento que as pessoas começam a ter acesso a esse dinheiro, aí sim que começa a ter um grande desequilíbrio na sociedade, né? Já ouviu falar do efeito Cantillon? Não. O efeito Cantillon é justamente quando esse dinheiro recém-criado, facinho, cheirosinho, de bom acesso, chega primeiro na mão dos bancários, nas mãos dos empresários. E essas pessoas, esses bancários e empresários, eles acabam se beneficiando mais, porque esse dinheiro não está sendo posto em circulação ainda e, obviamente, o seu poder de compra ainda é muito forte, ainda é muito alto. Então, banqueiros começam a emprestar esse dinheiro para empresários, empresários começam a comprar ações e isso acaba inflacionando o preço porque há esse desequilíbrio. Até que esse dinheiro chegue na sociedade de uma maneira como um todo, a última pessoa, o trabalhador, aquele professor lá que está na escola lá de segunda a sexta-feira, quando ele recebe o seu salário, ele recebeu o salário bem atrasado, porque todo mundo já conseguiu ter acesso a esse dinheiro e, obviamente, essa demanda, essa grande quantidade, essa oferta de dinheiro acaba influenciando nos seus bens e serviços, porque tudo agora começa a ficar mais caro, uma vez que o dinheiro está de maior fácil acesso para a sociedade, né? Então, esse é o efeito Cantillon. Quem precisa de arma quando se tem um Banco Central, né? Pois é, né? Quando se tem ali a força do Estado ao seu favor, quem é que precisa de arma, né? A sociedade que precisaria se armar. Mas como é que se arma numa condição como essa? Antes era impossível até surgir o Bitcoin, mas a gente vai falar sobre o Bitcoin lá na frente, a gente precisa ainda entrar na crise bancária e qual foi a motivação de criar esse tal famoso Bitcoin e por que ele é tão revolucionário. Então, lembra que eu falei que essas impressões, esse efeito Cantillon, os banqueiros começavam a ter acesso a esse dinheiro, as empresas. Então, todo mundo começou a construir casas, construir apartamentos, construir alguma coisa com esse dinheiro fácil e, obviamente, esses bens novos precisavam ser vendidos. E aí começou os bancos, os mesmos bancos que começaram a emprestar esse dinheiro para empresas criarem bens e serviços, comércios,
começou a facilitar o acesso a esse dinheiro. Então, todo mundo que tivesse pelo menos minimamente ali um CPF, né, vamos dizer assim, né, para os americanos, que tivesse ali uma identificação, conseguiam pegar, de certa forma, um financiamento para comprar um imóvel. Para você ter ideia, tinha pessoas que tinham até 3, 4 imóveis e, cara, não tinha nem condições de pagar um único imóvel, porque a gente sabe o quanto é o financiamento, quanto pesa o financiamento. E ainda mais, esses financiamentos eram financiamentos ali que eram variáveis, então a taxa de juros poderiam subir ou descer de acordo com a economia. E isso acabou gerando uma quebradeira generalizada, porque várias pessoas não conseguiam pagar mais a sua hipoteca e acabaram retiradas dos seus imóveis. E, obviamente, o que é que o banco vai fazer com tanto imóvel recuperado? Até fica difícil para ele também fazer alguma coisa, ele tem que vender. E tem que vender com preço barato, uma vez que não está tendo essa demanda para os imóveis, as pessoas acabam vendendo isso de maneira muito barata. Então, essa crise foi generalizada até o ponto de a gente ver os bancos, que eram naturalmente empresas que deveriam ser quebradas, deveriam falir como todo mundo fala quando gerencia mal o seu negócio. Você, por exemplo, se você abrir uma barraquinha de cachorro-quente e gastar mais do que você realmente recebe ali, obviamente você não vai conseguir bater a receita, e é exatamente isso que o banco fez. Não conseguiu bater a receita e deveria quebrar naturalmente, só que o papai Estado, o criador do dinheiro, aquele que começou com tudo isso, né, de tirar o lastro do ouro e poder imprimir ao seu bem e favor a qualquer momento, começou a socorrer esses bancos que naturalmente deveriam quebrar. E aí foi onde causou essa crise completa dos bancos, que levou a várias pessoas a perderem todo o seu patrimônio, uma vez que alguns bancos foram quebrados, outros foram resgatados, a economia não estava legal e, dessa forma, teve uma crise generalizada. Só que não para por aí. É muito fácil imprimir dinheiro, não tem nenhum prejuízo, pelo menos para eles, e sim para toda a sociedade. Então, quando foi 2020, com aquela crise, aquela pandemia, mais uma vez o Estado começou a imprimir dinheiro, entregar auxílios e inflar novamente a base monetária e descontrolando, desregulando novamente o mercado. E muitas pessoas ainda sofrem muito com o aumento da inflação devido a essa impressão desenfreada na época da pandemia. Isso aí é algo que a gente não pode aceitar, mas que, infelizmente, com as regras atuais que nós temos com o dinheiro, a gente está sujeito a passar por essas situações. Mas, na mesma crise bancária, a mesma crise que aconteceu ali por volta de 2008, um homem ou um grupo de pessoas denominado Satoshi começou a criar um projeto, forma de dinheiro de transferência peer-to-peer, de uma maneira que pudesse ser feito descentralizado, que não precisasse mais de um computador central para poder fazer essas transações. Só que isso, meus caros, é assunto para o próximo vídeo, onde a gente vai abordar essa criação genial do Bitcoin e do Satoshi. Mas a história do dinheiro, ela chega a ser um pouco maior que isso. É óbvio que eu não conseguiria trazer isso em um vídeo de 20 minutos, e eu vou deixar como referência para que você possa estudar um pouco mais sobre a história do dinheiro. O livro é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, de Murray Hoffman. É um livro bem pequeno e com certeza você vai gostar muito. Agora comenta aí, você já conhecia a história do dinheiro? Já sabia do poder do Estado e por que o dinheiro ele hoje perde o seu valor? E porque muitas vezes você vai no supermercado e o preço de tudo tem crescido absurdamente. Você conhecia essa lei de oferta e demanda? Conhecia a lei de Gresham? Você já sabia sobre o efeito Cantillon? Deixa aqui nos comentários e se prepara para o próximo vídeo que a gente vai entrar na economia com o Bitcoin. Eu vejo vocês lá.